Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas nós temos vídeos novos aqui relacionados a esse universo de banco de dados para que você realmente consiga dominar, entender pontos que caem na prova de certificação, entender pontos aí relacionados a banco de dados Oracle que pode ser utilizados em grandes projetos, tá? E dessa vez eu trouxe um tema realmente importante, que inclusive cai no simulado da prova do JCP 19, que é a respeito de um parâmetro específico que nós temos dentro do SPFile, né, que é o Flashback Retention Target. Então, um parâmetro que ele pode ser utilizado ou não, um cara opcional, e que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é um tópico realmente relevante quando se fala da prova de certificação, beleza? Quando a gente está falando do DB Flashback Retention Target, basicamente é um parâmetro, né, que ele está relacionado ao Flashback Database, tá? Então é importante a gente falar realmente que a gente habilita esse cara quando a gente está falando do Flashback Database, onde dentro da estrutura de Flashback, né, nós temos a possibilidade aí de criar os Flashback Logs, tá? E os Flashback Logs nada mais é do que uma forma mais rápida de se fazer uma recuperação lógica dentro do seu banco de dados, onde ao invés de você utilizar os métodos tradicionais, aí, por exemplo, de pegar um backup RMAN e restaurar, né, você tem a possibilidade realmente de voltar o seu banco de dados utilizando os dados de flashback, onde se torna muito mais rápido do que uma recuperação tradicional via RMAN, tá? E quando a gente está falando de flashback database, né, nós temos o elemento flashback logs, que normalmente eles são destinados aí para fast recovery area, né, que é uma área destinada aí quando você está falando de informações, de dados relacionados à recuperação do seu banco de dados, tá? Então, o primeiro pré-requisito quando você está falando de utilizar o DB Flashback Retention Target é que a Fast Recovery Area esteja habilitada. Então, esse é o primeiro ponto até importante aí quando a gente se fala até mesmo de tópicos de certificação, beleza? E aí, pessoal, outro ponto que a gente tem que entender é que opcionalmente você pode setar o DB Flashback Retention Target, tá? E que o padrão dele, tá? Basicamente é 1440 minutos, tá? Então, basicamente é um parâmetro que ele está especificando o número de minutos, né, que corresponde a um dia, tá? Então, por padrão, se você não configurar esse cara, ele basicamente vai ser configurado por padrão no valor de 1440 minutos, que corresponde a um dia, beleza? E aí, com esse cara, basicamente você consegue definir, né, a sua janela de flashback em minutos, tá? Então, ele vai basicamente falar o quanto de flashback logs que ele vai fazer uma retenção, né, de acordo com o parâmetro que você vai estar utilizando, né? Então, nesse caso, se a gente utilizar o valor padrão, por exemplo, de um dia, né, de 1440 minutos, você vai ter basicamente a possibilidade de voltar dentro dessa janela de um dia, de 24 horas, né, ou de 1444 minutos, a questão de voltar ao seu banco de dados de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficiente. E aí, como sempre, né, eu sempre gosto de mostrar aqui a documentação oficial a respeito desse parâmetro em si, né, que basicamente nós temos aqui o quanto de tempo que o seu banco realmente pode ser feito flashback, pode voltar no tempo, né, e basicamente é um parâmetro que por default tem 1440 minutos, você pode modificar esse cara através de um alter system, tá? Então, basicamente, através de um alter system, a gente consegue basicamente fazer a alteração desse cara. Pontos importantes, né, que a gente sempre tem que alertar, né? Basicamente, quando você vai fazer a alteração desse parâmetro, seu banco, a sua instância, né, deve estar em open ou mounted, tá? E aí, basicamente, nós temos a possibilidade de estar configurando esse cara dentro do nosso SPFile, tá? E aí, basicamente, dentro do SPFile, depois que a gente altera, né, basicamente a gente tem a possibilidade de utilizar aquela opção de buffer, né, de alterar tanto em memória, tanto no SPFile, que depois do reboot você tem a possibilidade de realmente continuar com essa informação para aquela instância específica, tá? Então, basicamente, a gente está falando de um parâmetro aí do SPFile. Quando você está utilizando o hack, você pode, inclusive, você deve utilizar basicamente a questão do seed, né, de falar
que todas as instâncias também devem estar com esse parâmetro alterado, então não é possível você ficar alterando somente uma instância ou não, é um parâmetro que ele realmente tem que estar todo padrão, né, de acordo com aquela característica daquele banco de dados, de acordo com aquela configuração de flashback que você quer estabelecer, e também tem um parâmetro, um ponto importante que a documentação fala, né, se ele é modificável a nível de PDB, então não, você vai sempre fazer essa modificação a nível de container database, a nível de instância, tá? Então você não consegue, por exemplo, alterar esse cara especificamente para um PDB, beleza? Então basicamente esses são pontos aqui que são importantes, é um elemento fundamental quando a gente se fala de flashback database e que é importante que você saiba, que você entenda realmente que esse cara pode cair numa prova de certificação e que você entenda que ele é um parâmetro opcional, tá? Quando a gente está falando basicamente de uma janela de flashback, e por default ele está setado como um dia, beleza? Então, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, é um cara que é utilizado no flashback database, é um ponto que cai na prova de certificação, e que você realmente deve ter uma clareza, cara, de quanto cai isso na prova, de ter testado. Então, pegue o seu laboratório, cara, implemente, configure as opções de flashback, faça os seus testes de voltar um flashback database, faça a retenção a configuração do DB Flashback Retention Target, até mesmo num valor maior, num valor menor, simule, cara, simule, por exemplo, inclusive você tá com uma retenção de 3 dias e depois diminuir para 1 dia e faça simulação realmente de recuperação para você entender como que é o comportamento desse cara, tá? E basicamente dentro quando você configura o Flashback Retention Target, a gente está falando dos Flashback Logs, né? Então, monitore, basicamente dê uma olhada de como que funciona, porque você vai entender realmente como que a coisa funciona explorando, cara, realmente testando cenários para que você consiga simular os tópicos que há na prova de certificação, para que você consiga simular cenários do dia a dia aí, quando se fala de utilização de flashback database, beleza? Então, basicamente, esse tema que eu queria trazer aqui para vocês, hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse parâmetro DB Flashback Retention Target. Se você está gostando, cara, dessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo realmente informações do campo de batalha para que você consiga evoluir nesse universo de banco de dados Oracle. Então deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo, dizendo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente vai fazer questão aqui de ler todos os comentários, e quem sabe o seu vídeo pode cair aqui realmente dentro do canal da DBOCM, beleza? Lembrando que nós sempre fazemos referências, né, e damos uma preferência maior para quem é aluno, tá? Então, se você é aluno, cara, coloca sua dúvida lá na comunidade de alunos também, que muitas vezes a sua dúvida pode vir aqui para uma aula exclusiva ou até mesmo para um vídeo aqui no canal no YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando, dá um like nesse vídeo, se inscreva, habilite as notificações para você não perder nada do que está rolando aqui no canal da DBOCM, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!